Fala pessoal, tudo bem? Fala galera, aqui é o Storm na área. Sou trader profissional há mais de 22 anos, opero desde 1998. Minha ideia aqui com vocês nesse canal é tentar passar o máximo possível de experiência, de vivência, táticas, técnicas, estratégias que a gente utiliza no dia a dia que possam ser interessantes para vocês. O tema de hoje, basicamente, nós vamos continuar a nossa sequência sobre opções. Opções sem emoções. Eu já comentei nos vídeos anteriores, introdução a opções, sobre a questão das opções de compra. Já comentei também sobre as opções de venda. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as gregas. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre as gregas. Mas antes de eu falar sobre as gregas, não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque vocês conseguem, dessa forma, então, automaticamente ser avisados de todos os vídeos que estão sendo colocados no ar. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos imediatamente olhar aqui o que são as gregas. Tá? Há algum tempo atrás, então, dois matemáticos, Black and Scholes, conseguiram, através de derivadas, digamos assim, decompor o valor das opções pelo movimento que elas acabam sendo realizando. Tá? Então, quando se fala do valor de uma opção, nós já conversamos a respeito, nós vamos ter valor intrínseco mais valor extrínseco. Bom, essas duas coisas compõem o valor de uma opção. Mas, dentro do conceito também ainda de opções, nós temos que entender que algumas coisas fazem com que as opções fiquem mais caras e outras coisas fazem com que as opções fiquem mais baratas. Quando a gente tem mais volatilidade, as opções ficam mais caras. Quando as opções têm mais tempo de vida, elas também ficam mais caras. Quando a nossa taxa de juros sobe ou desce, isso também influencia no valor específico das opções por causa do valor no tempo, do dinheiro. Bom, aqui nessa tabela, nós conseguimos ver as diferentes gregas: delta, gama, teta, rho, vega. Essas são as principais gregas que são utilizadas: delta, gama, teta, rho e vega. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. O delta, tá, é uma derivada, é a primeira derivada do preço de um determinado ativo-mãe e que tem como objetivo nos dizer qual é a proporção de movimentação da opção para cada movimentação infinitesimal que o ativo-mãe fizer. Frase difícil, história. Repete. Eu vou repetir de uma maneira que não é bem exatamente a forma correta, mas é mais ou menos a forma como vocês podem facilmente entender. O delta vai nos dizer mais ou menos quantos centavos a opção vai subir ou descer a partir de um movimento de R$1 do ativo-mãe. Então, se a gente tem um delta de 0,4 e nós tivemos uma alta de R$1 na Petrobras, então esta opção vai se valorizar 40 centavos. Se todas as outras variáveis, teta, rho, gama e vega, não modificarem-se e o tempo não passar, tudo fica exatamente igual, então essa opção vai se valorizar 40 centavos. Se a Petrobras cair R$1, a opção que tem um delta de 0,4 tende a cair em torno de 40 centavos se todas as outras variáveis não modificarem-se. Se a volatilidade não modificar, se o tempo não passar, se o gama não mudar e nem o vega mudarem. Então o delta, quando a gente fala de delta, que é essa grega aqui, talvez seja uma das gregas mais importantes que existe dentro do mercado, é mais ou menos quanto que o papel se mexe, quanto que a opção se mexe para cada movimentação que o ativo-mãe fizer, em termos percentuais. Do que se depreende, então, que se o ativo sobe R$1, então subiu R$1, e você tem um delta de 0,5, então a opção vai subir em torno de 50 centavos.
Agora imagine que uma opção que é cotada em R$1 sobe 50 centavos. Isso significa uma variação percentual de quanto? Isso significa uma variação percentual de quase 50%. De variação percentual. Então o delta, basicamente, vai tentar nos explicar qual é o percentual de movimentação que a opção vai fazer em relação à movimentação de R$1 para cima ou R$1 para baixo do ativo mãe. A maior parte dos deltas das opções no dinheiro, a opção no dinheiro a gente já viu, é a opção que tem o mesmo strike no preço atual de mercado. Por exemplo, a opção no dinheiro da Petro agora é a Petro D132. A maior parte das opções no dinheiro tem o seu delta em torno de 50%. Tá? Em torno de 50%. À medida que a gente vai indo para as opções cada vez mais dentro do dinheiro, o delta vai aumentando. Então, o delta vai indo para 0,60, 0,60, 0,70, 0,80, até que nós chegamos num delta de 0,90 ou até de 95. Um delta de 95 significa que para cada R$1 que a ação subir, a opção sobe 95 centavos. E aí, quando a gente ultrapassa realmente o delta de 90, nós dizemos que a opção chegou naquilo que é o nome de paridade. Paridade é uma opção tão dentro do dinheiro que praticamente tudo o que se desloca no papel, a opção também vai se deslocar. O problema das opções muito dentro do dinheiro e muito fora do dinheiro é que realmente elas perdem muito a liquidez. Tem menos negócios, é mais difícil de comprar ou vender. Então, elas ficam bem mais difíceis de serem operadas, de uma maneira geral. Tá? Eu tenho uma outra forma que eu digo que o delta é. Uma outra maneira de ler o delta. Eu leio o delta de uma opção, basicamente, como sendo a possibilidade percentual que aquela opção dê exercício. Então, se eu tenho uma opção que tem um delta de 50%, uma opção no dinheiro, eu digo que eu tenho em média 50% de chance de dar exercício nessa opção. Quanto mais dentro do dinheiro eu estou, maior é o delta. Então, quando eu tenho uma opção com um delta de 80%, eu diria que eu tenho 80% dessa opção dar exercício. Quanto mais fora do dinheiro eu estou, menor vai ser o delta. Então, algumas opções, aquelas opções que são ditas de pozinhos, aquelas que valem 10 centavos, 5 centavos, elas têm o delta muito baixo, elas têm um delta de 0,10, eventualmente 0,05 ou eventualmente 0,15. O que significa que elas têm 5%, 10%, eventualmente 15% de chance de dar exercício. E é por isso que a maior parte das vezes os pozinhos realmente viram pozinhos e as opções que trabalham com pozinhos acabam realmente não tendo nenhum valor ao longo do tempo e aquela opção perde completamente seu valor até virar pó, totalmente. Porque quando uma opção está lá com 10 centavos ou mesmo com 5 centavos, tá certo que se ela subir 1 centavo, percentualmente isso é muito. Mas o mais provável é que essa opção não dê exercício. Mesmo que o papel suba muito e mesmo que ele suba rápido, tem uma boa chance do valor dessa opção cair. Porque o tempo estará passando e cada dia que passa é um dia menos na vida dessa opção. O tempo ele vai ser mensurado por uma outra grega. Tá? O delta mensura quanto que vai se deslocar. Então, percebam, se eu tenho uma opção que tem um delta de 0,10, se a Petrobras subir R$1, essa opção sobe 10 centavos, em média. Não consegue subir mais do que isso, porque o delta dela é de 0,1. Muitas vezes, tu vê o papel subindo e tu pensa, vou comprar uma opção fora do dinheiro, porque essa é que vai bombar um monte. Não, essa opção, porque ela é fora do dinheiro, ela tem uma chance de subir que não é tão grande assim. Ela até pode subir percentualmente, mas a chance que a operação dê certo, ela não é tão boa assim. Então, o delta mensura isso naturalmente. Só que a gente tem que entender que o delta vai modificando-se. Por que ele vai se modificando? Porque se eu estou com a minha opção no dinheiro em 13,20 agora,
e daqui a pouco a Petrobras sobe R$1, ela vai para 14,20. Bom, se ela está em 14,20, a opção no dinheiro agora já não é mais a D132. A opção no dinheiro se torna a D142. E a D132 virou opção dentro do dinheiro. E agora o delta dessa opção mudou. Já não vai estar mais em torno de 0,5, 0,5. Vai estar em torno de 0,60, eventualmente em torno de 0,65. E justamente a grega que mensura a variação do delta para a movimentação do preço da ação é esta segunda grega que está aqui, é o gama. Então o gama é o quanto que o delta muda para cada mudança do ativo mãe. Enquanto que o delta é o quanto que a opção muda para uma movimentação do ativo mãe. Por isso, o delta é chamado de primeira derivada e o gama é chamado de segunda derivada. Tá? Normalmente, esses cálculos são tudo feitos com cálculos integrais, é uma matemática um pouco mais complexa. Para nós, traders, eu acho que o mais importante é saber que, primeiro, o delta vai exprimir qual é o percentual de chance daquela opção ser exercida. Segundo, a gente usualmente, quando coloca o nosso dinheiro em opções que tem delta menor do que 50, nós estamos realmente apostando contra a maior probabilidade, que é basicamente aquela opção virar pó no futuro. E terceiro, as opções fora do dinheiro têm deltas extremamente baixos. Semana que vem eu vou falar sobre Theta e sobre Vega, que são duas outras características importantes. Na verdade, eu vou estender um pouquinho, já falo hoje sobre Theta, que é uma ferramenta tão importante quanto as outras gregas, talvez até mesmo. Eu diria que as duas gregas mais importantes são o Delta e o Theta. As pessoas não usam muito Gama, também não usam muito Rho e também não usam muito Vega. Tá? O Vega reflete o quanto que uma mudança de volatilidade impactaria na minha opção, enquanto que o Theta implica dizer, passou-se um dia e nenhuma outra das variáveis mudou, quanto que aquela opção perde de dinheiro ou quanto que ela ganha de dinheiro. Então, um θ de menos 0,01 significa que aquela opção vai perder 1 centavo para cada dia que passe. Um θ de menos 0,02 significa que ela perde 2 centavos para cada dia que passa. O θ é especialmente impactante na opção no dinheiro, tá? Especialmente come com uma violência muito forte o valor da opção na última semana de vida daquela opção. Muito bem. Dentro de todas essas movimentações, na semana que vem, sexta-feira, iremos falar sobre estratégias usando as gregas e ideias em cima das gregas. Vocês já devem ter percebido que uma das melhores coisas que pode existir no mundo é vender esperança, e a segunda melhor coisa que pode existir no mundo é vender tempo, porque o tempo a gente sabe que vai passar sempre. O tempo é inexorável, a passagem do tempo ela sempre vai acontecer. E com isso, então, a desvalorização da opção tem a maior probabilidade de estar ocorrendo. Então, a gente já começa a entender por que a maior parte das pessoas que compram opções a seco perde dinheiro. Porque quando elas compram opções a seco, elas seguram a operação por mais tempo do que devem e o θ começa a comer o valor daquela opção. Começa a destruir a opção. Certo? Então, nós vamos conversar sobre tudo isso e falar especificamente com exemplos mais específicos do delta, do gama e do θ na semana que vem, sexta-feira, no próximo capítulo de Introdução às Opções. Um abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom.